Olá, olá, pessoal, tal, papá. Segura aí, certo? Então, segura nessa posição assim, tá bom? Segura com a mão aqui. Ô, Calito, tá sabotando aí, mano. Oi. Tem alunos para chegar ainda? Não, né? Tá. Oi? Ah, tudo bem, depois passa para eles, então tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Tá, mas depois, na hora da arguição, é importante vocês estarem com esse daqui também na mão, tá? Tá bom. Deixa eu só dar algumas instruções aqui. Bom, pessoal, como que nós vamos funcionar, tá legal? Nós vamos funcionar, os alunos vocês têm 15 minutos para apresentação, tá legal? A professora Carla, ela vai cronometrar isso, tá? Como é a prévia, não seremos tão rigorosos, tá? Então, nós vamos gravar tudo, o que vocês estiverem falando e a arguição da banca também, tá legal? Fala. O tempo, não. Não, é importante, de repente, bom, a gente pode, né? Tá, não, faz o seguinte, quando estiver faltando 5 minutos, a professora Carla levanta a mão, faz 5, tá bom, professora? Pode ser? Tá bom? E o que mais? Bom, eu quero apresentar aqui a nossa banca. Guilherme aceitou o convite da professora Carla de pronto, assim, né? Eu vi lá a troca lá dos e-mails e tal. Como que é o apelido carinhoso dele, professora? Como que é? Belezão. Belezão. Eu vi lá. Belezão. Viu, Guilherme, muito obrigado, viu? Seja muito bem-vindo aqui, tá? E Gabi já é da casa aqui, está sempre aí nas bancas, já ministrou aula, precisa voltar a ministrar aula no nosso curso. Seja muito bem-vinda também, viu? Nós agradecemos a sua presença. E a orientadora do nosso curso, Carla Cruz, né? Uma salva de palmas para a professora, porque não é fácil, né, professora? Né? Vamos lá, então? Olá, boa noite. Então, nós vamos falar aqui um pouco sobre o uso da arquitetura de informação e do UX Design na melhoria da experiência do aprendizado em EAD. Bom, isso, foi o slide que eu não queria. A tecnologia, ela tem um poder muito grande na nossa vida, inclusive de mudar os nossos hábitos. Toda vez que, quando os dispositivos vão fazendo cada vez mais parte do nosso dia a dia, os nossos hábitos vão trocando, se adaptando, incorporando a tecnologia, o modelo nosso de interagir com o nosso novo mundo, e, em contrapartida, os hábitos vão trocando, a gente vai adquirindo novos. Hoje em dia, pedir comida já não é mais como antigamente, a gente pode estar sentado no sofá às 5 horas da tarde e pedir um almoço. Tranquilo. Se mover pela cidade, eu falaria do Uber, como é fácil, mas espera aí, a gente pode pegar um patinete na rua e nem pedir nada. Então é muito mais fácil ainda. E sair com alguém. Hoje em dia, o cara instala um aplicativo de encontros e encontra uma pessoa muito mais parecida com ele, numa velocidade muito maior do que se ele fosse procurar no dia a dia, na vida dele, na balada, sei lá. Se tudo isso muda e se adapta, porque aprender não teria mudado também, não seria um hábito que evoluiria de acordo com o advento da tecnologia. O que começou de uma forma muito discreta, simplesmente com cursos por correio. Quem nunca viu as revistinhas da Mônica, que tinha entre as páginas lá, tinha uma pagininha de um curso para fazer por correio. E com a evolução, a da tecnologia, esses cursos foram migrando, e o que era realmente o ponto-chave da educação à distância, que é romper a barreira da distância entre o professor e o aluno, a barreira de tempo entre o dia da aula e a hora em que o aluno assiste a aula, esse processo foi evoluindo de tal forma que nem mais isso chega a ser o ponto-chave.
Acho que hoje o que acontece é que o aluno está no centro do processo de aprendizado. Ele não necessita mais que o professor diga para ele o que ele deve aprender. Ele está no controle. Ele pega e escolhe onde ele quer aprender, o que ele quer aprender, quando ele quer aprender, através da ferramenta que ele quiser aprender. Então, não existe mais a dependência do professor indicar e o aluno aí sim procurar. Não, hoje ele é proativo, ele procura aquilo que ele quer. Só que, por conta disso, outros problemas acontecem. A gente tem o problema de disponibilidades de rede, coisas mais tecnológicas mesmo, que podem prejudicar o aprendizado dele, como também conteúdo de baixa qualidade, falta de acompanhamento de um professor para que ele tenha aquele acompanhamento e saiba se realmente está indo na direção correta ou não, e o baixo engajamento, que esse é um dos pontos que tem maior dificuldade, o modelo EAD tem maior dificuldade justamente esse, conseguir o engajamento dos alunos. Qualquer coisa é motivo para o cara desviar a atenção dele e procurar outra coisa para fazer, em vez de continuar no estudo. Bom, por definição, a arquitetura de informação seria a arte de organizar as informações, tudo para que elas fossem fáceis de ser encontradas. Bom, e o UX, a experiência do usuário, foi dito por Norman, um termo, para que ele pegasse todo tipo de interação que as pessoas tinham com os produtos, ficasse resumida a um termo só, porque ele usava design de interação, ele usava vários termos, ele falou assim, por exemplo, mas não é só isso, não é só interação, todo o ambiente influencia naquilo. E aí a gente pega os pilares da arquitetura de informação, contexto, usuário e conteúdo, e a gente pega isso que o Don Norman observou, que não é só a interação em si, é o contexto, o usuário, é o conteúdo. Tudo isso se encaixa e gera uma boa experiência. Então, nesse ponto, eu acho que a gente tem um elo entre a arquitetura de informação e o UX design na busca de soluções dos problemas. E aí, o que tudo isso se resume é justamente entender a necessidade das pessoas, as tarefas que elas querem realizar e o que elas ensejam, o que elas objetivam nas ações que elas tomam no seu dia a dia. Bom, já entrando aqui no nosso processo, a gente utilizou a abordagem do Design Think, o design centrado nas pessoas, no modelo da IDEO, onde ele usa, basicamente, seria o Double Diamond, divergências, convergências, só que aqui eles abordam 3 etapas muito específicas, muito mais claras, assim, que é a de inspiração, ideação e de implementação. Uma coisa que eu observei nesse modelo, que eu tinha observado já até em outros que a gente colocou no material escrito, é que aqui não fica claro que você tem... O design thinking não é uma linha reta, você não faz ele começo, fim, não, você vai e volta várias vezes entre as etapas, e infelizmente nos modelos isso não fica tão claro, mas quando a gente começa a praticar realmente é meio que inevitável não ter que estar indo e voltando entre as etapas. E aqui eu entrego para o meu amigo. Ok. Bom, primeiramente a gente pensou em separar o nosso mercado EAD praticamente em 3 aspectos. Primeiro, a gente tinha em mente apenas 2 aspectos, depois uma conversa e entender ali os professores, até desenvolvedores e outras pessoas que estavam na área, então a gente identificou esses 3 aspectos: universidades e escolas, o meio corporativo e a capacitação. Por que a universidade e as escolas? Praticamente esses caras são regidos por governos, eles têm influências do MEC, controles governamentais, políticos, que possam sofrer interferências e manipulações que fogem ali a padrões que a empresa põe por si. Ela tem que seguir um pattern, ela tem que seguir ali um cronograma, conteúdos colocado pelo um grid governamental. O corporativo já é um curso mais fechado, interno, onde é que o conteúdo é muitas vezes privado, controlado, feito realmente ali para a empresa, e a capacitação é com aqueles mais como fosse uma Udemy, o próprio YouTube, é uma forma mais livre onde permite os próprios professores, as próprias pessoas criarem os seus próprios cursos, criarem os seus próprios treinamentos e disponibilizar isso no mercado. Falando do modelo de capacitação, ele está cada vez mais e ele cresce muito no mercado, porque é uma forma de tanto o profissional se promover no mercado de capacitação, quanto ele participar de comunidades, ele ajudar pessoas e também gerar uma fonte de renda para ele, tanto como side job ou main job, no caso, para eles aí. E a capacitação, ela é legal porque ela depende da metodologia do professor. Então, o professor pode estar engajado na necessidade dele e não tem um órgão que vai regir ali o processo dele estar ensinando o modo que ele vai ensinar os alunos.
Já no caso, o mercado EAD no Brasil, quando a gente analisou a parte de universidades e escolas, ela está sofrendo um crescimento muito grande, principalmente que foi no ano de 2017, uma aprovação de uma lei que saiu no mercado entre os deputados, entre o MEC aprovando ali que alguns campos e algumas universidades possam oferecer treinamentos online sem precisar oferecer isso presencial, porque era uma lei. Se você oferece um determinado treinamento online, ele também tem que ter a forma dele presencial. Então, entre outras coisas, aumentou muito ali a apresentação e oferecimento desses cursos. Então, houve um aumento em menos de 2 anos de 130% dessa procura, né? Então, hoje eles têm uma média de 26% do mercado EAD, do mercado de aprendizagem ali, ele é 26% EAD. Até de 2023, a gente tem uma previsão que isso vai chegar a 51% do mercado EAD. E esse crescimento de 133%, ele implicou tanto em universidades sofrerem pressões do MEC com novas exigências de qualidade de material, recursos de máquina, recursos de ambiente, quanto também a gente sofreu o problema em que alguns alunos, aumenta a demanda, vai aumentar as necessidades e a divergência de público, né? Então, você vai ter mais reclamações, vai ter um público mais diferenciado, e onde é que a gente vai se deparar com esses problemas. Para a gente encontrar essas oportunidades, a gente precisou fazer um benchmarking das empresas, né? Então, a gente separou com essa visão de 3 públicos, né? Universidades e escolas, capacitação e empresas, a gente aproveitou para fazer um benchmarking baseado com a matriz de posicionamento, para a gente analisar ali, no caso, o que as empresas oferecem melhor. E quando a gente fala empresas, os players do mercado. Então, a gente dividiu eles, basicamente, alguns atributos. Tá? A gente pegou sempre voltado, mobile e desktop, aberto e fechado, quando a gente fala de plataforma. Quando a gente fala de conteúdo, a gente fala sobre rígido e flexível e aberto e fechado. A gente fez uma matriz. Então, um exemplo, quando a gente está falando de universidades e escolas, a gente pegou aqui 3 players, o Blackboard, a FMU, o Interaction Design Foundation e o Sage Story. Então, na plataforma dele, a gente consegue verificar que o Blackboard ele é totalmente voltado ao desktop, totalmente fechado quanto ao conteúdo dele, e a gente consegue entender ali mais ou menos quais são os oferecimentos que cada player do mercado trouxe isso para a gente. E também do detalhe da mídia, né? O rígido e o flexível são a respeito realmente de conteúdos. Se ele oferece meios de livros, conteúdos de leitura, vídeo, áudio. Então, algumas universidades só têm um formato de vídeo, um formato de tempo que ele tem que seguir e analisar. Quando a gente vê o formato corporativo, a gente tem uma melhora desses players, afinal, né, as empresas conseguem flexibilizar e não são regidas ali pelo espaço político, mas sim a necessidade em si. E a gente tem, por exemplo, o Google Academy, o HSM Experience, e a gente tem essa posição, cada vez fica melhor, cada vez a gente centraliza mais para o meio do mobile, mais para o detalhe aberto, né? A flexibilidade das mídias, ela começa a crescer, e no mercado de capacitação, onde é que a gente tem ali a maior diversidade e maiores players que a gente consegue ter em mãos para pesquisar, né? Então, a Alura, Udemy for Business, o Meu Sucesso, YouTube, Aba English, Coursera, a gente tem muitos players, e a gente acaba vendo que esses players que estão aqui na região de baixo, onde o conteúdo ele é aberto, ele é para o lado mobile, né, tem muito mais acessibilidade, as mídias são abertas e flexíveis, eles estão em os maiores convergências, tempo de análise, o público acaba utilizando isso tanto para estudo. Por mais que a gente use o YouTube como modo de entretenimento, tem muitos cursos públicos, livres, gratuitos, nessa plataforma. Bom, vou passar aqui para o Flávio. Passa para frente. Esse aqui? Esse? Bom, vou falar um pouquinho do público. Então, a gente pegou um perfil geral do público do EAD, ele sempre vai ser um público mais proativo, com mais curiosidade e com uma organização maior. Para entender, a gente chama bastante dado de mercado, então a gente focou em pesquisas qualitativas para entender bem o perfil do público. E a gente dividiu as pesquisas entre pesquisas com alunos e professores e fez um diário de uso para ver como é o dia a dia do aluno aprendendo.
Das pesquisas com os alunos, esses foram os principais pontos. Então, a gente tem basicamente metade do público usa o mobile, enquanto metade fica somente no desktop. Eles têm muita dificuldade com interação e eles usam muito outras plataformas para estudar, e o mobile mais para estudo em horários alternativos. Os professores, interessante que nenhum deles tem uma metodologia muito fixa, não existe uma metodologia muito difundida no mercado de professores de como fazer um curso EAD. E eles basicamente criam conteúdo de vídeo e texto e com recursos próprios, normalmente recursos nativos do desktop e do mobile deles. E tem realmente muita dificuldade com a interação com o aluno. Partindo disso, a gente foi para um diário de uso. Então, a gente pegou 4 usuários e acompanhou uma semana inteira deles usando como eles estudam um curso EAD. E aí a gente chegou em alguns pontos legais da jornada dele, que seria estudar após o horário de trabalho, tem muita dificuldade para consumir o conteúdo no mobile, e ele tem que realmente dividir esse tempo de estudo que ele concentra depois do horário de trabalho entre estudar e ter os afazeres domésticos dele, afazeres do cotidiano de vida dele fora o trabalho, né? Das utilizações dele, as principais são utilizações que envolvem o estudo. Então, anotação, leitura e vídeo, e tudo isso sempre fora da plataforma dele de estudo. Então, ele usa sempre aplicações externas para fazer todas essas funções. Chegando nisso, a gente desenhou 2 personas. O Walter, de 31 anos, é uma persona que ele busca o estudo mais para mudar de profissão e ter um crescimento profissional. Então, ele procura cursos mais voltados a desenvolvimento profissional, cursos mais longos e cursos que ele vai ter um engajamento maior para esse lado de profissão. Enquanto a nossa outra persona, a Alice, ela aproveita o baixo custo, né, o grande custo-benefício dos cursos EAD e a flexibilidade para tentar aprender mais coisas para aumentar o lado cultural dela. Então, ela faz cursos de inglês, cursos de arte, tudo, e ela consegue fazer mais de um curso ao mesmo tempo. Isso provoca essa chance dela estudar várias coisas de uma vez só. Tendo esse desenho das pessoas, a gente foi tentar entender então um pouco mais o contexto dela. Para isso a gente utilizou mapas de empatia e jornadas, todas elas baseadas nesses dados das pessoas que a gente desenhou, né? Então, dentro dessas informações, que vocês conseguem olhar melhor no book, mas a gente conseguiu destacar que realmente o dia a dia dela interfere muito nessa relação de estudo. Então, os problemas cotidianos de todo mundo, o transporte e todos os afazeres domésticos que ficam só para o fim do dia, atrapalham muito na jornada dela. E o que ela ouve, basicamente, é que o ensino EAD vai ajudar muito ela a estudar onde ela quiser, com baixo custo e quando ela quiser. Juntando tudo isso, a gente gerou um número bem grande de insights, que a gente até colocou aqui num grande painel para enxergar todos eles de uma vez. A gente usou cartões de insight, então, para ter tudo isso mapeado, e aí com esses insights todos dispostos, a gente começou a procurar afinidades entre eles para começar a enxergar problemas em comuns entre todos esses tipos de usuário, né? Para isso a gente usou um mapa de afinidades, e a gente foi montando ele aqui nesse formato. Foram várias montagens e desmontagens até a gente começar a chegar em alguns problemas em comum. Tendo um pouco dessas afinidades levantadas, a gente começou a voltar um pouco e olhar como é que o mercado está atingindo esses pontos, né? Como a gente viu ali, a gente tem uma série de players, alguns deles mais voltados para ensino, outros um pouco menos, e para isso a gente usou esse conceito do oceano azul, que ele tem essa matriz de avaliação de valor. Então, a gente consegue ver visualmente onde cada player está atingindo dentro desses pontos principais de dor. E como a gente vê, a maioria deles acabam atingindo sempre nos mesmos pontos. O que foge um pouquinho mais da curva é o YouTube. Em compensação, ele não é um player de ensino, ele é um player como uma rede social de vídeo, praticamente, né? Então, toda a parte social de interação, ela consegue fugir um pouco da curva. Em compensação, ela fica um pouco mais abaixo quando a gente tem necessidades voltadas ao ensino. Então, levantando tudo isso, a gente chegou nessa parte do How Might We, que é a técnica que a gente usou para começar a desenvolver a ideação sobre isso. Então,
Já aqui a gente já entra meio que numa tentativa de descobrir o problema de fato que aquela persona que a gente elaborou, aquelas duas que a gente elaborou, eles estão tendo. Então a gente pegou as macro áreas que a gente dividiu lá nos cartões de insights e a gente colocou cada uma delas, para cada uma daquelas macro áreas lá, a gente, mas como a gente poderia criar uma rotina de consumo de conteúdo complementar? E dentro dessas como poderíamos, a gente tentou depois levantar soluções para cada uma e ver qual que a gente conseguiria ter mais impacto na melhoria do modelo de aprendizado daquele cara, como a gente poderia otimizar a forma como aquele cara aprende. E aí a gente separou a dinâmica do consumo de conteúdo, a gente separou aqui e fez o como podemos para essa e para cada uma das outras etapas. Bom, e aí o que a gente escolheu como problema foi a dinâmica de estudo. A dinâmica de estudo do aluno é muito complexa, ele usa muitos aplicativos, muita coisa para fazer o aprendizado dele. Então, ele usa o Word, ele usa notas, ele escreve aqui no material físico, ele assiste um vídeo, ele está com áudio, então a dinâmica dele inclui muitos aplicativos, e isso acaba gerando problemas. E quando você vai para o lado mobile, piora mais ainda. E aí aqui a gente, tendo esse problema definido, a gente veio e tentou colocar soluções diversas para os problemas que esse tipo de modelo traria. Então a gente colocou, criar notas por áudio ou trechos de vídeo, opções de compartilhamento, leitura de conteúdo e organização das notas que ele faz durante o período de aprendizado dele. Então aí a gente definiu o que seria o MVP, o que traria mais vantagem para esse cara, que aí seria o fato dele poder fazer as notas dele, que ele sempre faz no modelo mobile. E aqui foi o fluxograma da solução. Então, a gente imaginou que o ponto-chave seria aqui o botãozinho flutuante, daqui a pouco vocês vão ver no protótipo, e aqui dali são os outros processos que ele tem de interação e como seria o fluxo dele dentro da navegação da nossa solução. Esse aqui seria o wireframe de baixa, que deu base para a gente entender mais do projeto, como seria o botão, como ficaria, e aí a gente já faz associação com outras interfaces que o usuário já tem, que ele já usa, que ele já pode ter de background. E aqui já é o modelo de baixa. E aí a gente evoluiu para um wireframe de média com funcionalidades. O Flávio está com o celular aqui, daqui a pouco vocês podem usar. E a ideia é que esse botãozinho fique flutuando em qualquer interface que ele esteja, independente de onde ele está, qual software, qual aplicativo ele está usando para aprender, esse botãozinho fica flutuante na interface. E aí, quando ele quiser fazer uma nota de algum momento específico, ele utiliza um dos modelos de nota para recordar aquilo. O ponto-chave também é que ele não precisa sair da interface dele para salvar aquilo. A gente vai salvando por tempo, e aí sempre os últimos, e ao final ele pode ver onde ele quer salvar aquilo. A ideia principal também é não tirar ele do que ele está fazendo. Ele está ali assistindo o vídeo, ouvindo um áudio, ou lendo um texto, ele faz a nota rápida sem sair do que ele está fazendo no momento. Bom, como solução, a gente espera finalizar, a gente tenta acabar com esse problema justamente de várias aplicações para fazer o que eles fazem, anotar enquanto aprendem. Isso foi, a maioria dos usuários fazem durante o período diário de uso, todos eles documentaram isso, e a gente entendeu que resolver este problema traria muito mais ganho para esses usuários que a gente pesquisou do que investir num outro processo mais complexo. E como a gente ainda está em fase de teste, a gente ainda vai melhorar ainda o próprio protótipo e tudo, e talvez até a solução. E é isso. Obrigado. Eu primeiro? Não escolhe. Vixe. Boa noite. Boa noite. Parabéns. O trabalho de vocês escrito está bem completo. Vocês conseguiram usar várias técnicas, né, diversificadas e foi bem legal. Eu fiz algumas anotações do trabalho escrito, mas depois eu mando. A apresentação ficou de vocês muito boa, vocês falam muito bem, mas ficou... Eu não sei, tenho a impressão que, como usaram várias técnicas, para apresentar todas, fica corrido. Exato. Então, eu não sei se para a apresentação é legal, sei lá, escolher
não sei, as técnicas que deem respostas mais claras, talvez, enfim, não sei. A parte da pesquisa, acho que quando você fala de pesquisa ficou um pouquinho raso, porque toda vez que fala assim, eu pesquisei, fiz a pesquisa Quali. Mesmo a Quali, é legal a gente saber com quantas pessoas você fez, e um pouquinho de números, tantas responderam assim, tantas assadas, sabe? Porque você fala assim, a gente fez a pesquisa e aí a gente chegou no resultado tal. Mas aí fica meio assim, como, né? Como que ele chegou nesse resultado? Então, por um pouquinho mais, quantas pessoas fizeram, quais foram as respostas, algo assim. O diário de uso também, aqui está bem explicado no trabalho, mas aí eu senti falta um pouquinho, tipo, como que é feito o diário de uso, como essas pessoas fizeram, elas tiveram dificuldade ou não, sabe? Como foi essa experiência? E na hora do mapa de empatia também da jornada, isso seria legal mostrar um pouco mais também. Uhum. Acho melhor não colocar na apresentação e deixar na documentação escrita. Mas é legal o feedback para a gente tentar mostrar mais o resultado também na apresentação. Porque às vezes fica muito corrido. A gente fez isso, chegamos aqui. Sabe? Ficou um pouquinho assim. E no trabalho escrito, eu não tinha entendido, eu vi o protótipo, tudo, mas eu não tinha entendido aqui lendo que a solução funcionaria em qualquer outro aplicativo. A gente escolheu uma solução de segundo plano, ela seria alheia à sua aplicação de estudo. Mas aí ela tentar manter um pouco mais claro. Talvez explicar eu não tinha entendido dessa forma. Isso, a solução ficou legal. E aí, deixa eu ver se tem alguma coisa relevante aqui que eu escrevi, peraí. No benchmark, que vocês fizeram baseados na matriz, vocês explicando aqui eu entendi melhor, mas no escrito eu não tinha entendido mais ou menos o sobre rígido, flexível, aberto, fechado. Isso, talvez seja legal explicar aqui um pouquinho melhor, não ficou muito claro. E aí vocês falam aqui também que durante o processo foram levantados pontos fortes e fracos de cada empresa do seu conteúdo. Eu não achei. Uma coluna gigantesca. Verdade. Lá no livro, a gente não cabe na página para ficar um negócio desse tamanho. Vamos tentar trazer para dentro do conteúdo na tabela, ou descrever. Ou descreve mesmo. Ficou bem extenso essa imagem. Aí só fala, né? Quando a gente fala de flexível aberto, flexível é tal, aberto, fechado é tal. Só isso. O que mais? Acho que é isso. Depois, se tiver mais alguma coisa aqui, eu mando escrito. Mas é isso. Parabéns. Oi, tudo bom? Cara, eu falei para a Carla que eu acabei tendo um pouquinho de identificação com todos os 3 trabalhos, mas de vocês se ferraram porque eu trabalhei, o início da minha carreira foi em mercado educacional. Eu trabalhei no Positivo, no portal educacional. Depois eu trabalhei numa startup exclusiva de produção de conteúdo corporativo. E depois trabalhei numa segunda startup que foi para trabalhar também com conteúdo educacional, mas com o intuito de trabalhar tanto para cursos livres, uma plataforma de cursos livres, então LMS, Moodle, Caramba 4, e conteúdos livres, e também depois para estender até curso de pós. E meu trabalho de pós também foi de educação, então eu me sinto um pouco seguro de falar. Vamos lá. Quanto à parte escrita, eu acho que eu acho que esses pontos que ela colocou são bem pertinentes. A questão de, deixe para descrever as técnicas, né, que vocês utilizaram, que foi um processo muito rico
acho que no material e tentem se atentar aos resultados na apresentação, porque o tempo de vocês é menor. Aqui o tempo é livre, basicamente não importa se você vai ter tipo 100 ou 1000 páginas, né? Tipo, vai do interesse de quem for consumir. Então, cara, eu acho que trabalhem mais nisso e tragam os resultados e ao longo desses dois ambientes não se percam em qual é a intenção que vocês têm ao longo do projeto, né? Porque, cara, eu entendi que vocês foram tipo para o mercado, entenderam qual que é a divisão, mas é daquela, putz, a gente classificou o mercado em 3 categorias, mas e aí, por que vocês escolheram o recorte específico de capacitação? Sendo que, tipo, vocês mesmos na pesquisa viram que é o mercado mais disputado, né? Aparentemente, economicamente, não é uma escolha muito inteligente, né? Mas vocês podem, obviamente, escolher trabalhar nisso. Então, sabe, tipo... eu vi que no início, ali, na problematização, eles trabalharam muito bem ali a questão dos aspectos tecnológicos, né, cara? Tem bastante ênfase, assim, putz, tem essas características, tem essas limitações. Mas eu senti falta um pouquinho dos aspectos sociais, assim, dos aspectos também individuais de cada um. O que né, tipo, tem um pouco no trabalho, mas no speech ficou faltando. O que motiva, o que desmotiva, sabe? Qual que é o pró e o contra de cada uma das características que vocês estão avaliando ao longo do trabalho? E, tipo, como é que essa investigação trabalhou o recorte que vocês estão, né, colocando numa solução, né? Acho que fazer esse link, assim. A matriz também, eu tive a mesma dificuldade de entender o que é, né, tipo, imaginei, né, interpretei que rígido e flexível seria, tipo, o nível de flexibilidade que você teria, mas, cara, pode estar ligado desde, eu tenho que consumir determinado conteúdo em determinado tempo, eu estou falando da rigidez de atemporalidade, ou estou falando da rigidez que vocês trouxeram na apresentação, que era a maleabilidade de recursos que eu uso para poder trabalhar a educação, né? Então, eu tomaria atento, acho que nessas descrições e, obviamente, isso traduzido no speech, né? A questão cara, de novo, né? Vocês fizeram aquela matriz, achei bem interessante de vocês classificarem, né? Mas, cara, qual que é o propósito também que a gente traz dentro, né? Qual que é o propósito que vocês... O que vocês tiraram dali, né? Tiraram uma classificação, mas, cara, como é que contribui no trabalho? Então, sempre, cara, tipo, lembrar qual que é o intuito, né? A gente está fazendo uma coisa aqui, não é a técnica pela técnica, né? Mas, cara, lembrar que tem que trazer isso pro detalhe. Eu percebi que vocês fizeram ali o diário de uso, eu achei bem rico ali também, e o mapa de empatia, um exercício bem da hora de fazer. Mas eu senti que, cara, mesmo no próprio desenho, eu queria citar um ali, que era, por exemplo, eu senti que alguns insights deixaram se escapar entre os dedos ali, sabe? Cara, eu acho que o mais gritante foi, o cara tem problema de 3G. Né? Porra, e aí, caramba, que de oportunidades tecnológicas eu tenho de como, né? Sei lá, N insights podiam ser trabalhados só nesse. Por exemplo... de eu baixar o conteúdo, igual eu baixo no Netflix, de eu pegar uma versão de vídeo, baixar só o áudio e ter controle de qualidade para eu diminuir o tamanho para eu colocar dentro do meu celular, sabe? Tem N oportunidades através disso, né? Tá certo que depois, ficou mais claro lá na frente que a solução de vocês não permeava, mas, cara, é daquela, é uma documentação, é um legado acadêmico que vocês deixam, alguém pode desdobrar a partir disso, né? Perfeito. Aparecendo várias vertentes, né? Então, esse, por exemplo, tinha muito a ver com esse âmbito tecnológico, e aí a gente começou a ver que todas essas fatias eram importantes para o consumo do usuário, mas a gente não conseguiria abordar todas elas de uma vez. Boa. Então, em caráter de MVP, a gente focou nessa disputa por ser algo que a gente imaginava que conseguiria atacar muito mais independente das instituições, fazer algo, por exemplo, o nosso MVP de não estar dentro de uma plataforma. Acabou não abandonando esses outros insights, mas agrupando eles e escolhendo um grupo para seguir. Então, tá vendo isso que você acabou de falar? Cara, exatamente, faltou isso. Faltou trazer, olha, cara, a gente viu que tem problema pra caramba, tem N limitações, tem N coisas. Porra, o que a gente decidiu fazer, uma solução macro que atenda todo mundo. Porra, perfeito. Não, mas... Exatamente, porque tem muitos players de mercado e uma pessoa, às vezes, não consome todos esses players ao mesmo tempo.
várias ideias, você faz curso no Coursera, no Udemy, no curso particular, em outro. Só que você for desenvolver uma nova plataforma, você vai ser só mais uma nova plataforma. Então, Perfeito. esse desafio de ser cross-plataforma, de ser cross ali, ambiente, foi um desafio que a gente decidiu atacar. Entendi. Eu acho que faltou a gente. Cara, eu acho que essa questão de amarrar essa ideia. Olha, estudamos todos isso, vimos todas essas questões, tipo, seja da quantidade, o mercado saturado, aí a gente viu que tem uma oportunidade que é o quê? Ser uma plataforma que dá suporte com um intuito educacional, né, e que vai trabalhar, vai ser um software, ele não vai centralizar a educação, ele vai ser um suporte à educação, sabe? Ele vai ser sei lá, tipo, não queria criar nenhuma metáfora para não fechar a ideia, né? Mas, cara, acho que vem nessa, os insights estão aí dentro, só falta vocês conseguirem, tipo, tecer, acho que ser um pouco mais, trabalhar o tailor-made na escrita, e deixar os resultados, deixar um pouco a questão da abordagem metodológica, que é rica, é gostoso de falar com a gente como designer, a gente tem esse ego, né? Mas trazer um pouco mais do resultado e, cara, quais são os findings? O que você achou? Você teve todo esse percurso, o que você achou? Acho que isso vale também para todo mundo, né? E uma coisa também que é válido para todo mundo, eu sei que está no cronograma de alguns, mas, cara, teste de usabilidade, teste com o usuário. Se vocês fizeram um bom trabalho de aprofundamento, antes de passar entre baixa e média fidelidade, não sei se vocês fizeram alguma validação, estou julgando aqui sem saber. Perfeito. Boa. Mas o tempo... Porque no começo você fala, né, do fluxo, do design que ia fazer, testar, e volta. Aí a gente nunca chega no volta. Vai pra frente. Mas aí eu tenho que passar, Sim. Eu confesso que eu também tive dificuldade de entender o protótipo, então talvez, acho que às vezes, o mínimo de contextualização para quem você vai colocar é falar, olha, o software se apresenta mais ou menos assim, ó, não é a plataforma que está aqui atrás, é o que está flutuando aqui, sabe? Com a explicação, obviamente, fica mais óbvio, mas eu imagino, tipo, a dinâmica mas talvez que rolou, né? menos do que navegar, eu gosto muito de fazer aquela apresentação de... Ai, desculpa, né? Igual falando, né, chamando. Quando você coloca as telinhas aqui, e põe a setinha e explicação. Aqui vai fazer isso, aqui vai fazer aquilo, sabe? Isso, onboard, exato. Porque aí você apresenta, né? Na hora que a gente for testar, fazer um teste de usabilidade mesmo, aí é outra história, porque a gente vai ver se consegue navegar sozinho e tal, mas pelo menos para a apresentação, fica, e até aqui mesmo, fica bem mais explicativo. Também o lance do... É legal vocês usarem uma referência de Oceano Azul, mas, de novo, acho que é algo que... aí eu não sei se vocês acabam... Né, tem que tomar cuidado. Porque, cara, qual que é a diferença prática entre eu usar isso daqui, ou o Google Keep, o Evernote, ou qualquer suite que faz os recursos iguais, assim, sabe? Tipo, é o advento tecnológico de estar sobreposto em todas as interfaces? Pois bem, esse é o nosso diferencial. Defenda, abraça e segue em frente. Que daí, por exemplo, no próprio exercício do Oceano Azul, tem uma matriz ali onde vocês, figura 20, que vocês avaliaram ali, e tem uma série de oportunidades ali, né, cara? Uma delas por exemplo, a que todo mundo que se lasca na própria análise de vocês é entre variação de formato de conteúdo. Tipo, não tem nada do exercício da interface, da inteligência que vocês estão gerando que possa sanar esse problema que vocês mesmos apontaram. Tipo, sabe, transcrever texto, sei lá, usar o novo script do Google para poder transcrever os negócios e transformar, tipo, um vídeo no PDF pro cara. Né? Sabe, qualquer coisa mesmo. Entendi. Ele é um insight exatamente disso. Boa. Essa de fazer a anotação enquanto você assiste é uma tarefa mais recorrente no dia a dia dos usuários. A pesquisa mostra que eles usam muito o desktop. Por quê? Porque no desktop eles têm essa flexibilidade de estar dando tab e trocando ferramenta. Teve um dos usuários que não anda no diário de uso, o notebook dele foi para assistência, ele ficou só no celular. E aí ele me documentou, Gabriel, foi a primeira vez que eu passei tanto tempo usando o celular. Tá ruim porque eu estou tendo que pegar um caderno físico, escrevendo, pego e volto. Então essa dinâmica prejudicou muito ele. Então a gente imaginou,
esse ponto-chave aqui para MVP, para lançar, a gente consegue atingir uma solução, um resultado, uma melhora muito melhor para o usuário que a gente pesquisou. E aí essas outras ferramentas a gente tinha como insights, mas a gente... Os númerozinhos ajudavam. Assim, olha, a gente pegou tantas pessoas sabem isso, se não conseguir, né, foi mais falado, a gente vai pegar isso aqui. Não, a gente observou essa dor em um cara em específico, isso desdobrou N insights pra gente. Cara, sim, sim. Na pesquisa com o usuário, teve um usuário que falou, não uso o celular porque eu não consigo segurar com uma mão e anotar com a outra. Tipo, tá realmente uma dor. Tipo, dos formatos, a gente conseguiu entrevistar professores, então, desde curso de capacitação, até curso de pós-graduação, até design institucional de empresa, eles basicamente só têm ferramenta para vídeo e texto. Então, a gente teria que trabalhar no âmbito cultural, que é fugir muito do nosso escopo de quanto a gente conseguiria atingir eles. Seria mais, de repente, uma ferramenta de produção de conteúdo do que uma ferramenta de estudo. Né? Então, a gente foi pegando esses insights para escolher um pouco o caminho que a gente queria seguir nesse começo. Mas é que eu acho que é bem nesse ponto que eu acho que pega num dos primeiros comentários que eu coloquei. Cadê os aspectos do indivíduo em relação ao estudo, né? Porque, cara, sei lá, talvez você queira anotar, eu quero escutar. Talvez eu queira falar, para eu mesmo lembrar. Tem exatamente uma das entrevistas, ela falou, eu vou continuar fazendo esse relatório porque ela fez para mim tudo em áudio, ela não fez escrito. E ela falou, Robson, eu estou adorando mandar áudio todos os dias para você porque eu consigo ter um feedback de quanto eu estou evoluindo. Então, uma dos insights, então, até outras coletas foi que além do texto, da anotação da aula, ele está vendo o celular, ele pode parar a aula e gravar uma anotação de voz do que ele acabou de ouvir. Então, foi baseado em uma coleta do insight que a gente levantou de um indivíduo, como você acabou de dizer. Acho que vale o exercício, sempre se recobrar, assim, como que, o que é o sistema que vocês estão desenhando. Tipo, descreve ele num tweet, assim. Ele é um sistema de apoio à educação que dá suporte a isso, assim, assado. Tipo, cara, cada vez que vocês fizerem esse exercício, talvez vocês tenham que colocar ou tirar algumas palavras que são chaves para o exercício como um todo. Mas, cara, parabéns pela jornada, tá intenso pelo jeito. Eu só estou anotando aqui. Tudo. Estou muito envolvida, não sei se... O tempo que deu 21 minutos, né? Passou bastante. Acho que vocês ficaram muito tempo na introdução, falando em escolher o problema, e depois ficou pouquinho tempo. Quando vocês começaram a falar do problema, já tinha passado 10 minutos do desafio que vocês, né? Quando vocês começaram a desenrolar. Então, essa parte inicial, sabe? Talvez dar uma enxugada e mostrar mais o desenvolvimento disso tudo. Eu não vi nada de pesquisa quant, nada. Eu não vi nada de dados que vocês captaram, e eu sei que vocês têm. Vocês falando só do diário de uso, mas não falaram das entrevistas, que vocês comentaram agora. Então, acho que são coisas muito importantes. Não para trazer os dados na íntegra, mas falar assim, a gente tirou, como vocês estavam explicando agora, a gente tirou esses findings a partir desses dados. Então, acho que é importante. Ainda mais quando vocês estão falando de criar um produto e não falar da importância de quantas pessoas têm problemas com isso, X% das pessoas têm problemas com isso. Acho bem importante trazer dados quantitativos. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. O restante, eu acho que dá para a gente conversar, assim, depois. Mas acho que são esses itens principais, tá? E os próximos passos. Acho que faltou muito essa visão de próximos passos. Muito. Assim, vocês criaram um MVP, eu acho, para testar e tal. Então, faltou incluir ali como que é o teste, ou vai ser o teste, ou foi o teste, como que vocês vão iterar. E também uma visão de estratégia de produto até. Assim, vocês fizeram isso, esse MVP, vocês vão validar ou validaram. E aí, o que vocês pensam em fazer? E aí dá para até envolver o que foi comentado aqui de outras oportunidades que foram identificadas. Então, acho que essa visão de plano, de onde vocês querem chegar futuramente, ou oportunidades que ainda existem, eu acho que é bem interessante para ver o quanto é amplo esse tema e o quanto ainda tem coisas para serem exploradas. E esse é só um MVP, é só um início, é só um start.
Isso aí, parabéns. Ficou muito bom.